Olá a todos, eu me chamo Amanda Neme. Vou apresentar hoje o nosso Café com BV. Convido a todos que estão aqui a acompanhar esse evento nosso. Será um evento periódico, toda primeira semana, portanto, primeira sexta-feira do mês, onde a gente vai sempre atuar e sempre trazer temas relevantes com um olhar de sustentabilidade, com um olhar de certificação dentro daí do portfólio do Bureau Veritas. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para que a gente possa começar nosso evento. Espero que todos já estejam vendo. Tudo em ordem? Então, vamos lá. Hoje o tema do Café com BV chama Sustentabilidade Conectada ao Sistema de Gestão. E por que esse tema e por que é tão irrelevante a gente falar? Primeiro, porque é imperativo hoje para a resiliência dos negócios, para a perenidade dos negócios, que realmente a sustentabilidade seja incorporada, que seja avaliado os temas materiais daquela empresa, daquele segmento, e que ele conecte isso dentro dos sistemas de gestão, para que ele consiga realmente ter bons diagnósticos, indicadores, métricas, e consiga evoluir com a temática da sustentabilidade. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho como que isso acontece, de que maneira o BV também pode contribuir e colaborar com vocês nessa trajetória e nessa jornada. E para isso, hoje eu estou aqui acompanhado de dois importantes convidados. Por favor, se puderem abrir já as câmeras de vocês, o Rodrigo e a Alcimeire. A Alcimeire é uma cliente nossa do Grupo BIC Amazônias. A gente vai apresentar com mais clareza aí cada um de vocês. E o Rodrigo Oliveira é o nosso coordenador técnico do BV e ele atua em frente, é um especialista e atua na coordenação de um selo importante nosso que a gente vai conversar hoje, que é o selo BV SG 360. Mas antes, a gente precisa falar um pouquinho da gente. Vocês acabaram de ver um vídeo institucional do Bureau Veritas, e a gente sempre gosta aqui de dar uma visão da missão nossa e da nossa estratégia como negócio. O BV tem uma missão muito bem alinhada de construir um mundo de confiança, de ajudar o nosso cliente a ter um progresso sustentável. Então, está completamente conectado ao tema. A atuação nas certificações, inspeções, ensaios, que nós somos líderes mundial, e trabalhar no progresso da sustentabilidade das companhias. Aqui eu apresento nossos valores e nossos absolutos. O absoluto nosso é a ética, é a segurança e o controle financeiro, olhando nossos valores de confiança, de ambição com humildade, de respeito, de abertura e de inclusão. Deixa eu primeiro me apresentar também para a gente começar nosso evento. Eu sou mestra em sustentabilidade, tenho MBA em gestão empresarial e engenheira química de formação, aí com uma longa trajetória de mais de 25 anos de carreira. Venho atuando muito forte na indústria e caminhei para associações de classe, organismos certificadores, e hoje estou no BV como gerente comercial de sustentabilidade. Está aqui o meu contato para quem precisar já falar diretamente comigo, ok? Vou apresentar a Alcimeire Figueiredo, nossa convidada especial. Ela é engenheira elétrica de formação, também com MBA em Gestão e Tecnologias Ambientais. Tem diversos cursos, fiquei extremamente impressionada com o currículo, cursos no Brasil e fora do Brasil, como Japão, China e Estados Unidos. É uma profissional de mais de 20 anos de carreira, focada na área de qualidade em processos dos sistemas de gestão. Atua na BIC, na gestão como gerente de ESG e SGI dentro da companhia, e é responsável por certificação 9001, 14001, 45001, 50001, SA 8000, e também é responsável pelo selo e pela certificação do BV ESG 360, que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Ela integra também o Comitê de ESG Ambiental do Centro Industrial do Estado de Amazonas. Ok? O Rodrigo é o nosso profissional aí com mais também de 10 anos de experiência em gestão ambiental, com foco em sustentabilidade e economia circular. É um auditor líder com experiência em implantação de certificações também de sistemas de gestão. Atua em projetos estratégicos de soluções sustentáveis, no avanço da agenda dentro de indústrias, com um olhar de eficiência operacional e responsabilidade ambiental. É um coordenador técnico dentro do BV e atua em todo o portfólio nosso da companhia, que envolve desde descarbonização, finanças sustentáveis, o universo aí da cadeia de valor, até aí a parte de responsabilidade social corporativa, onde a gente tem o nosso selo BV ESG 360, e ele, como especialista, vai falar um pouquinho mais hoje do selo. Bom, mas para iniciar, é muito comum a gente ouvir dos nossos clientes: poxa, eu conheço muito bem o BV como certificadora,
como empresa fornecedora de treinamento de qualidade, uma auditora de segunda parte, mas o que o BV faz em sustentabilidade? Então, aqui eu estou trazendo uma visão macro, solução de ponta a ponta que o Bureau Veritas possui, e esse olhar direcionado para o nosso universo aí de sustentabilidade e ESG. Claro que eu não vou fazer aqui uma apresentação formal do portfólio, mas eu gostaria de enfatizar os nossos eixos de atuação. A gente atua com finanças sustentáveis, atua no universo de descarbonização e clima, na parte de responsabilidade social corporativa. Temos aí um conjunto de mais de 40 soluções e assessorias customizáveis para as empresas. Atuamos na parte de cadeia de valor, também com bastante projetos customizados, com foco em rastreabilidade e ciclo de vida. E temos também, dentro do universo de sustentabilidade, um conjunto de certificações bem específicas do universo realmente trazer essa garantia e rastreabilidade da cadeia de insumos. Ok? Bom, vamos lá. Mas qual é o tema de hoje do nosso primeiro Café com BV? Então, já fica aqui a provocação de vocês acompanharem nossa agenda dos próximos eventos do Café com BV. O objetivo hoje é fazer esse elo. Como é que o sistema de gestão pode ajudar a eu avançar dentro de uma gestão ESG, de eu ampliar esse horizonte de métricas e tudo mais. Então, a gente vai trazer esse olhar e a experiência da Alcimeire vai ser enriquecedora para nós aqui, para dizer como é que ela já tinha ali o sistema de gestão implementado e como isso ajudou, quais foram os desafios, como que a gente cresce com esse universo de incorporar o ESG dentro do sistema de gestão e como o ESG também, como o próprio sistema de gestão pode ajudar nesse processo, né? Então, quando a gente fala nas letrinhas divididas no ambiental, no social e no governança, tem muita gente que fala assim, poxa, mas ajuda mesmo? Qual é a base de ISOs e de normas que contribuem para esse progresso, esse avanço de uma gestão com um olhar de demanda de mercado, com um olhar dos temas materiais da sustentabilidade? Então, aqui eu trago um conjunto, um horizonte aqui para vocês terem uma noção das principais normas de referências que são o alicerce aí de um avanço estruturado, um sistema de gestão ESG. Então, aqui no ambiental, com foco maior aí na família da ISO 14001, do Sistema de Gestão Ambiental, no social a 26.000 e a SA 8.000 também de responsabilidade social, que a BIC possui também. E aqui no governança, a gente tem uma série de normas específicas com foco em gestão de risco, com foco em antissuborno, em denúncia. Então, aqui vocês têm mais uma visão aí ampliada das normas que podem contribuir para esse processo de avanço. E aí a gente pergunta como que isso consegue realmente ajudar, de que maneira que um sistema de gestão consegue contribuir para o avanço do ESG dentro de uma companhia. Então, vou parar agora de compartilhar, porque eu vou passar a palavra aqui para a Alcineire e vou começar a fazer esse questionamento para a gente conseguir linkar. Então, na próxima hora aqui, a gente vai discutir exatamente essa prática. Como é que realmente o sistema de gestão contribui? Então, Alcineire, vocês que são certificados com BV, na 9.001, na 14.001, na SA 8.000, na 50.001 também, na 45.001, e além de tudo, tem o nosso selo BV SG 360. Compartilhe um pouquinho para a gente, com a sua experiência, como é que o sistema de gestão, com a estrutura organizada de políticas desdobradas em objetivos e indicadores, na sua experiência, essa base contribuiu para o avanço da agenda ESG dentro da BIC? Oi, Amanda. Olá, pessoal. Bom dia. Bem, primeiramente agradecer, né, o convite. A BIC tem um portfólio, né, bem expressivo aí com a BV, mas é importante a gente trazer nessa questão das certificações que a gente tem, que ajudaram sim, né? Inicialmente, a gente tinha as ISO, né, aquelas certificações, desde 97, na verdade, a gente tem qualidade, depois foi navegando para ambiental, e conforme os sistemas iam amadurecendo, a gente já migrava para um novo desafio. Porque ao você perceber os controles, a otimização dos processos, que você vai tendo melhorias contínuas, a gente ia para próximos passos. Então, mais ou menos ali num espaço, depois da 14.000, a cada 5 anos, a gente ia implementando um sistema novo, porque ia havendo ganhos. E aí, logo em seguida, da 45, a gente foi para a saúde e segurança, que é muito forte aqui também.
Fomos logo depois para a SA 8000, responsabilidade social, porque não adianta ter responsabilidade social sem saúde e segurança. Então, aí é uma dica também, né, para quem tem interesse em ter responsabilidade social. Não existe responsabilidade social sem um bom sistema de saúde e segurança implementado. Então, o inverso não dá para fazer, não dá para adiantar responsabilidade social sem você ter esse sistema bem maduro. Depois a gente já viu que a gente já conseguia, dentro da 14, ter um controle ali nos nossos KPIs, né, indicadores de água, resíduo, energia, aí a gente pegou mais um passo, eficiência energética. E aí melhoramos a eficiência, né, e aí a gente pegou um leque bem robusto e fomos amadurecendo. Em 2023 ali, né, a diretoria participando ali do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, viu ali uma propagação, né, do ESG, né, começou um burburinho ali no comércio e as indústrias não estariam de fora, né, porque é interessante você trazer esse valor agregado. E ali, inicialmente, a gente começou a fazer um estudo, a gente pensou assim: bem, nós temos as certificações, temos os controles, temos melhoria contínua, bora ver o que seria o ESG, né? Então a gente começou ali um estudo, era bem inicial, PR 2030, muitos conceitos, então a gente começou a aprofundar com o BV, em 2023, e ali a gente passou um ano de se desdobrando ali, né, com a equipe, a gente teve consultoria ali para a gente entender, não é só ter a certificação, você vai precisar sim ter um amadurecimento em paralelo, porque ainda que você tenha responsabilidade social e saúde e segurança dentro das suas instalações, você também precisa migrar, compartilhar com a comunidade. O ESG ele rompe fronteiras da estrutura da indústria. Então, você precisa, a partir de que você quer ter um selo, um reconhecimento da sociedade no ESG, você precisa ter um papel que você vai contribuir. Então, ali foi, vamos dizer assim, né, foi a grande dica. Então, a gente demorou ali para entender uns 3, 4 meses e junto com a consultoria o passo a passo. E a partir dali a gente conquistou o selo em março. Não vou dizer que foi fácil, porque um grande segredo entre você ter só as certificações e migrar é ter uma boa estrutura de comunicação. Eu tenho a comunidade? Tenho, mas ela começa a ser um pilar. Mas aí começa que a gente precisa ter relações interdepartamentais muito fortes. Então a BIC começou a ter ali uma comunicação dentro de Manaus, né, e muito forte, propagando o tempo todo as nossas ações. Não é só fazer, você precisa ter evidência, registros. A gente não tinha esse tipo de rotina. A gente ia lá, fazia nossas ações, fazia doações, contribuía. A gente tem 2 escolas que a gente atua diretamente, que a gente adotou, né, no entorno da comunidade, mas não registrava. E ali a gente viu que precisava. Então, de um ano para cá, a gente ficou muito mais estruturado. Teve as dicas do BV e a gente conseguiu, só que de um ano para cá a gente já amadureceu ainda mais, que é aquela dica que a gente viu lá atrás, né? Melhoria contínua. Então, aquilo que estava bom vai melhorando cada vez mais. E aí a gente vai tendo indicadores. Essa é a parte onde o sistema de gestão vai contribuir para o selo e lá na frente o selo, na verdade, gente, é o pilar, é o equilíbrio entre essas normas que a Amanda mostrou ali. Você pode ter uma ou outra, por exemplo, a gente não tem a 26.001, mas a gente tem a ASA, é responsabilidade social. Você pode ali se equilibrar e ver o que é melhor para o seu processo. Para a gente, a SA hoje é a melhor que a gente está utilizando há quase 20 anos, então a gente tem isso bem estruturado, né? Então, o segredo aí é comunicação interdepartamental, tanto que a gente tem uma estrutura muito forte com a RH, saúde e segurança, liderança é importante, né? Estar engajado o tempo todo. A parte de sistema de gestão é uma ferramenta que faz com que isso fique circulando o tempo inteiro. Muito É legal. isso. Eu ia te perguntar uma coisa que você já até me respondeu em partes e eu até vou complementar um pouquinho, né? A gente sempre questiona assim, mudar um pouco a visão e ampliar a visão para a sustentabilidade, tentar mudar para uma gestão mais ampliada de uma visão ESG, tem todo um trabalho de amadurecimento, de entender quais são os temas relevantes para aquela companhia, e aí entender aquele tema se ele já está inserido, o que falta, qual é a lacuna. A gente sempre fala em gaps, né?
qual é o gap, aqui é onde eu estou com falhas, onde eu não estou bem administrando aquele tema ou aquele risco. Me fala um pouco, Osmir, além Exato. do que você já me comentou aí da questão da comunicação, desses elos, do apoio que o próprio sistema de gestão já trouxe para esse avanço com indicadores e métricas. Me fala qual foi o seu principal desafio nesse processo, nesse fluxo de amadurecimento e de implantação do ESG? Eu acho que no início, quando a gente viu assim, a gente quer o ESG, a gente tinha uma percepção que só o sistema de gestão, ter a 14, a 45, a 9, a 50, por a gente ter um leque bem diversificado, ia ser bem mais fácil. Só que existem itens que eles não estão contemplados dentro das normas. E a gente começou a se debruçar. E o desafio foi alinhar o que tem na norma, que ajuda bastante ter controle, é um mérito que te dá vamos dizer assim, mais chance de ter um ranking alto, né? Só que às vezes não é o suficiente, dependendo dos teus controles. Então você começa a ter controles, né? Ou fazer indicadores novos do que você não tinha e estruturar melhor o que você pode ter ali, não tão sistematizado. Mas o segredo principal para a gente, que a gente até viu, é comunicação. Nós tínhamos tudo, mas não necessariamente ele estava estruturado. Então, quando a gente começou a estruturar, a gente começou a catalogar, registrar, tirar foto, premiações, a gente não dava tanta ênfase, e a gente começou a ver que a ênfase nas premiações que a gente já recebia, né, tinham que ser melhores divulgadas, né. Então, a gente tem muito orgulho do que a gente recebeu, mas eu acho assim, em relação a reconhecimento, mas é importante comunicar não só internamente, mas também para a sociedade, ter essa nossa relação com a comunidade que se fortaleceu ainda mais. Não quer dizer que não tinha, só que ela ficou mais robusta, mais encorpada e estruturada. Então assim, hoje a gente faz ações e isso é importante para a gente, porque a sociedade consegue ver o que a gente já sabia da gente, não é uma coisa tímida, eu vou lá e faço. Eu vou lá, faço e também escrevo: olha, a gente está fazendo isso. Eu tenho muito orgulho também de dizer que no finalzinho ali do SG, para você conseguir, existe uma entrevista com a comunidade impactada, onde professores, pais de alunos que receberam, foram afetados positivamente pelas ações da BIC, eles foram entrevistados. Então, assim, e é muito aleatório. Chega um pai, né, e vai lá e fala. Então, assim, é o orgulho, é o resultado. Internamente, você pode medir os seus indicadores com, quanto é que está o seu consumo, melhorou, quantos por cento. Mas, para esse pilar, esse indicador, ele não tem métrica, mas a sociedade precisa reconhecer e perceber que a indústria está tendo uma atuação positiva na vida e mudando aquela realidade. Para a educação, né, o pilar da BIC principal é mudar vidas através da educação. Então, como que a gente faz isso, se o meu pilar é esse? Então, preciso divulgar, preciso que além da escola saber, né, a gente faça também ali interações com os pais, só que assim, a gente faz indiretamente, porque os alunos são as nossas maiores propagandas, né. Então assim, a gente tem muito orgulho, o maior desafio foi a comunicação e a relação com a comunidade. Esse foi o maior desafio. Ter, obviamente, essas certificações ajudou muito, como eu disse lá no início, mas você precisa estruturar essa parte com a sociedade, com certeza. Muito legal, ótimo. Você fez uma provocação que eu acho excelente, porque quando a gente fala em sustentabilidade, que é extremamente amplo, né, é o guarda-chuva ali da temática das discussões mundiais e tudo mais, para tornar o mundo perene, para tornar esse modelo econômico e social perene, a gente fala do olhar de resiliência, do olhar de redução de risco. As normas ISO, elas trazem essa visão, mas elas não trazem tanto essa visão de demanda de mercado, do olhar para fora, de compromisso público, de a gente realmente mostrar com transparência para o mercado e para os clientes e a sociedade, olha, eu estou assim, eu faço isso, aqui eu trago resultado, aqui eu trago valor compartilhado, eu trago impacto positivo.
ciente também das lacunas. Então, eu faço até uma provocação aqui a quem está acompanhando a gente. Não tenha medo dessa trajetória, sempre haverá impactos negativos, também não há processo que não tem, não há um ser vivo que não faça impacto negativo. Nós, como ser vivos, também geramos impacto negativo. O que é importante para a gente que atua na sustentabilidade é esse compromisso de realmente trabalhar nessa trajetória e nesse avanço, mitigando aí os impactos. Então, eu já vou trazer aqui e provocar essa fala para o Rodrigo. O Rodrigo, que é nosso especialista e que atua nessa parte estratégica das organizações. Rodrigo, a Alcimere trouxe essa visão do quanto o sistema de gestão contribuiu. Qual a sua visão na prática em relação às empresas que se atuam no processo aí de assessoria no BV, no processo do avanço aí do selo BVSG? O sistema de gestão contribui, melhora nessa maturidade, já é um pontapé inicial? Fala um pouquinho sobre a sua experiência com esse elo da sustentabilidade. Legal, Amanda. Obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo um tema que a gente gosta tanto. Obrigado ao Cimeire também. Já deu uma aula aqui, né, já adiantou muito a minha fala. É muito orgulho ter a BIC como parceira nossa há bastante tempo, né? E a gente realmente, como a fala da Alcimeire trouxe, a gente vê isso acontecendo na prática, né? Então, assim, esse movimento que você está comentando, né, da parte de gestão sendo entronizada aí na questão da sustentabilidade, é algo que já está acontecendo, né? Inclusive no BV a gente lançou há alguns dias um e-book sobre a 9001, né? A gente traz, geralmente, essa norma vai ser atualizada, tá prestes a ser atualizada, provavelmente em 2026. Então a gente já trouxe um e-book meio que adiantando alguns temas, né, importantes aí, enfim. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pensa logo em cadeia de suprimentos, a gente pensa em ciclo de vida de produto. Então tem uma série de coisas que até então as normas de gestão propriamente dita não falavam tão explicitamente no tema e que agora a gente vai comumente escutar isso, né? Então esse movimento, só para trazer essa informação, que já está acontecendo, então não é futuro, né? Já é presente, assim. E por que a gente pensa tanto no sistema de gestão ambiental e por que ele realmente é a base ambiental e qualidade, segurança, saúde, né? Por que eles são a base para isso? Porque eles trazem uma estrutura, né? E a gente, por exemplo, a gente consegue utilizar uma estrutura de sistema de gestão para falar de integração de métricas, por exemplo. A gente consegue, né? É uma fala bem comum em quem trabalha com o tema. A gente precisa medir para a gente saber, né? A gente precisa monitorar para a gente melhorar os resultados. Então, assim, o sistema de gestão traz isso, né? A gente tem essa receita de bolo Tá, né, já Rodrigo? entronizada. Oi? Saber aonde a gente está para poder progredir, né? Exatamente, ter o diagnóstico, saber onde a gente quer chegar e quais são os passos que a gente precisa fazer para que a gente atinja esse resultado, né? Obviamente, isso sendo circundado pela questão da sustentabilidade, que aí a gente fala de ética, a gente fala de transparência, a gente fala de N temas aqui, né? Então, eu acho que essa questão de métrica, integrar métricas é importante. Esse insumo já está dentro do sistema de gestão de alguma forma. Então, a gente mede consumo de água, a gente mede índice de acidente, tem uma série de métricas, e por que não, então, introduzir a métrica também da questão de sustentabilidade, de ESG, nesses temas, né? Então, a gente pode sim falar de projetos sociais, a gente pode sim falar de governança, de ética, de código de conduta, enfim, são vastos aí os temas que a gente trata, né? Uma outra questão que eu acho importante é voltada para a questão de planejamento e tomada de decisão, né? As ISOs também trazem isso, né? Esse embasamento de gestão mesmo, como o nome diz, de planejar o que vai se fazer, e isso traz uma questão estratégica para a companhia, né? Então as tomadas de decisão são muito embasadas por essas questões, então são tratados em comitês, né? A gente hoje, para nossa felicidade, as indústrias, as empresas que já tratam o tema, né, com a seriedade devida, existe um comitê de sustentabilidade onde trata esses temas, então assim, isso também está muito em conformidade com o que a gestão já preconizava antes desse boom de ESG, né, e sustentabilidade. A questão de rastreabilidade é um outro ponto. Enfim, a gente tem série de itens aqui, eu não vou me alongar muito, mas são os que me vêm à cabeça nesse momento. A rastreabilidade, importante, a gente precisa saber de onde vêm os números, saber como eles são medidos e reportar isso, né, para a sociedade, enfim, para os stakeholders. Então, tem a questão do reporte também, que é outra coisa bastante importante. Eu mencionei no início da minha fala que é a cadeia de suprimentos, né? A gente acaba olhando muito para dentro do intramuros, né? Enfim, e essa, inclusive, é um conceito que o SD vem mudar, né? Então, assim, é o fazer mais, né? Não é só a questão de compliance, não é só atender requisitos legais. Hoje em dia, a gente está extrapolando isso, né? Então, as empresas que realmente têm os resultados melhores
como a gente pôde observar aqui na fala da Alcimeire, são empresas que olham para o entorno, que olham para fora da empresa também. Então, isso é importantíssimo e eu acho que o sistema de gestão vai trazer esse olhar também para a cadeia de fornecimento, né? Que é uma coisa que a gente não leva tão especificamente. E, obviamente, assim, eu acho que a base de tudo, o engajamento, assim, da liderança, da alta liderança, né? Então, assim, a gente que trata, que a gente trabalha com auditoria, enfim, eu como auditor, uma das primeiras, e aí devem ter colegas auditores aqui também na nossa web, né? Enfim, uma das primeiras coisas, ferramentas que eu procuro entender da companhia é o organograma, né? É entender se existe ali um sistema pensado para a sustentabilidade, né? Obviamente não só olhando para a caixinha, né? Para as caixinhas de um organograma, mas enfim, existe uma equipe. A gente que é da área é muito comum, num passado recente, é o cara de meio ambiente que cura de sustentabilidade, é o cara de segurança que faz sustentabilidade, mas e cadê o profissional de ESG, de sustentabilidade, que olha muito mais do que isso, né? Então, assim, as empresas, para nossa felicidade, né, e surpresa, né, tem acontecido esse movimento, né, de entender que a sustentabilidade é um pouco mais do que esses temas, né, tão importantes quanto, mas um pouco mais abrangente. A gente precisa olhar o entorno. Bom, eu acho que assim são esses pontos que me vêm à cabeça assim, e a gente pode discutir aqui um dia inteiro sobre o tema, né, porque Exatamente. realmente tem muito insumo para a gente falar aqui, mas eu acho que esses talvez sejam os principais, assim, para a gente conseguir unir, né, a parte da gestão aos requisitos de metas, enfim, sustentáveis aí. Verdade. Legal. Posso fazer um Muito bom. comentário na fala do Pode. Rodrigo aqui, que eu achei Por super favor. interessante? Eu não mencionei, mas eu acho que isso é um fator fundamental. A gente estava falando ali da trajetória da BIC desde 97, mas é importante a alta administração acreditar. Então, assim, não vai existir um sistema de gestão se não existir a intenção de ter uma melhoria contínua. Então, assim, a diretoria da BIC, né, desde o início, não existe essa obrigatoriedade de ter certificações, mas se você tiver, você tem muito mais controles e melhoria contínua nos seus processos. Isso é natural quando o sistema está implementado. Então, o tempo todo você está ganhando. Então, assim, a alta administração precisa acreditar. Ela acreditando, engaja a liderança acreditando, engaja o sistema. O sistema não é uma pessoa, são pessoas. E a fala do Rodrigo também, ela me remete muito à questão da palavra sustentabilidade. Sustentabilidade não é meio ambiente, sustentabilidade é do negócio, é deixar tudo orgânico, não é, a gente nem consegue mais separar aqui na BIC o que é saúde e segurança, o que é ambiental, é só um conglomerado trabalhando junto. Então, assim, sustentabilidade, agora para o ESG, não tem a ver com o meio ambiente, é do negócio. Então, se você acredita, você vai ter ganhos. ESG não é despesa, porque eu tenho que investir, eu vou perder. Não tem. Você tem retorno, porque quando você tem métrica que ele trouxe aí, né, a palavra métrica faz parte do sistema. E quando você tem um ESG, que você traz projetos sustentáveis, seja do pilar ambiental, social, né? Então você vai ter ganhos. Como você vai medir esses ganhos? A gente fez uma experiência na BIC aqui de colocar projetos sustentáveis apresentando retorno, inclusive financeiro. Então, assim, essa fala do Rodrigo me repete muito, né? Me deu um despertar em relação à liderança, que é importante, alta direção acreditar, e você tem em mente que sustentabilidade faz muito tempo que deixou de ser meio ambiente. É o seu negócio, sobrevivência do negócio. Sem dúvida, É Alcimete, isso. você tem toda a razão, e eu Exatamente. gostei também na fala do Rodrigo, como ele deu essa amplitude. E a minha pergunta próxima para o Rodrigo é exatamente isso. Vocês já tocaram em alguns tópicos disso, que é quais são as armadilhas, quais são os principais desafios e cuidados que a companhia tem que ter para evitar erros ou desalinhamentos até na implantação aí de uma gestão mais sustentável, de uma gestão olhando aí para ESG dentro dos sistemas de gestão, porque vocês já falaram aí da engajamento da alta liderança, vocês já falaram do olhar da governança, não focado apenas no meio ambiente por si só, mas Rodrigo, me fala assim que na sua experiência, quais foram os principais cuidados que você enfatiza aqui para quem está nos ouvindo sobre a implantação aí de uma gestão ESG dentro do sistema de gestão?
Amanda, muito legal essa pergunta, porque a gente ainda vê casos de greenwashing, enfim, uma série de outras coisas acontecendo aí no mercado, né? Enfim, eu acho que a principal coisa, assim, eu já toquei nisso um pouco na minha primeira fala, é questão de não olhar só para dentro de casa, isso é muito importante. Você não só cumprir tabela, né? O famoso jargão de cumprir tabela. Aqui a gente não está falando sobre cumprir regras, né? A gente está falando sobre fazer a sua parte para a mudança acontecer. Então, é muito mais do que isso, né? Antigamente a gente tinha essa coisa muito voltada para a questão de requisitos legais, e aí eu vou falar um pouquinho disso quando a gente falar do nosso produto, né, do BVSC 360, de entender que é muito mais que isso, né? Então, coisas do tipo abordagens superficiais ou de fachada, né, para cumprir alguma coisa de requisito contratual é legal. É claro que é importante, e isso é a base, tá? Isso é a base. A gente precisa começar cumprindo regra, óbvio, né? A gente está falando de um mercado sério aqui. Quando esse acrônimo foi criado lá em 2004, né, o E, o S, o G, isso foi pensado para instituições financeiras, né? Um ex-secretário da ONU trouxe essa sacada, e isso disseminou para onde a gente está enxergando hoje, né? O mundo. Aí. Então, como a Alcimiri falou, é muito mais que isso, né? Então, essa abordagem superficial é importante a gente olhar e ter esse olhar atento quanto a isso, né? Não é só cumprir regras, a gente precisa realmente entender o nosso papel. E aí eu digo nosso papel individual, coletivo, empresarial, né? E quando a gente fala, então, na empresa que a gente está trabalhando, a gente passa um terço do nosso tempo diário, né? Então a gente é um espaço importante para a gente estar trazendo essa mudança. A falta de. Vai ser tudo meio contradizendo o que eu disse na minha fala anterior, né? Então, assim, a falta de engajamento e comprometimento da liderança, a gente não consegue, como a Alcimeri reforçou aqui, a gente não consegue fazer com que as coisas evoluam sem que a nossa alta direção esteja comprometida com o tema, né? Que seja um valor realmente para a empresa. Enfim, no BV a gente trata esse tema com bastante seriedade, né? A gente tem essa felicidade da alta liderança ser muito voltada para a questão da sustentabilidade, da parte social, da parte de compliance, enfim, de uma forma bem ampla, né? É, a ausência de metas claras é uma outra coisa que faz a gente ficar girando em torno do próprio assunto. Então, assim, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e, como eu disse, né, a gente precisa medir, precisa monitorar para que a gente consiga resultados. Então, é importante para que a gente elimine essas armadilhas, né, que a gente tenha esse fluxo planejado, né? Então, primeiramente, um diagnóstico muito importante a gente fazer, como eu disse, saber aonde a gente está, saber onde a gente quer chegar e nesse meio, né, quais são as etapas que a gente precisa cumprir para que a gente chegue nesse patamar, né? Então, isso é importante. Então, também é comum a coisa da resistência à mudança organizacional, como eu falei, a Alcimeli trouxe, a gente fala muito em meio ambiente e menos sustentabilidade, isso para a nossa felicidade isso tem mudado. Então, assim, existe sim uma mudança organizacional, uma mudança de cultura que precisa ser enraizada, sim, desde a alta liderança para toda, e disseminado para toda a companhia, né? Então, a gente tem algumas resistências culturais, até, né? Eu tenho experiências íntimas para contar aqui de líderes até mais velhos, que foram formados há bastante mais tempo, que não tinham essa preocupação com o tema como as nossas gerações têm hoje, né? E os nossos filhos têm esses temas hoje em colégio, né? Enfim. Então, é difícil quebrar essa barreira. A gente precisa ser muito resiliente, precisa ter argumento técnico. A pressão de mercado ajuda, né? Porque tem a coisa do stakeholder, tem a coisa dos compromissos que precisam ser assumidos. Então, isso é uma coisa muito importante a nosso favor, né? Enfim, trazendo um alinhamento também com a primeira fala, a questão de ir contra ao que preconiza um sistema de gestão. Isso também é uma armadilha que a gente pode cair. Então, só para reforçar que o sistema de gestão é um amigo nesse caso, né? A gente precisa realmente usar ele como uma receita de bolo e a gente vai perceber essas mudanças, né? Uma outra coisa muito importante aí, sem querer puxar para o lado do BV e já puxando, é inevitável isso, obviamente que se a gente tem uma asseguração de terceira parte, né, se a gente buscar certificações específicas, né, que dão garantia de que um órgão independente fiscalizou aquilo, né, identificou erros, falhas, enfim, criou aí um gap analysis, um plano de ação, isso é extremamente importante para que coloque a gente na rota de novo, né? Então, assim, mas eu acho que a questão de greenwashing e de armadilha está muito voltada à questão da intenção, né? Enfim, e isso, graças a Deus, a gente tem tentado mudar aqui, não só com esses eventos, por exemplo, que o BV tem
mostrado, mas enfim, a sociedade, a pressão de mercado, como eu tinha dito antes, né? Eu acho que isso é Muito legal. bastante importante para que a gente elimine essas cascas de banana que podem aparecer pelo caminho aí, né? E deixa de ser superficial, né? Ótimo, Rodrigo. Você fez uma fala que já fez o elo aqui para eu começar a questionar para onde esse processo evolutivo, né? Que vocês passaram dentro da BIC, a experiência que vocês tiveram. Vocês têm o selo BVSG 360 e ele é, como o Rodrigo mencionou, uma ferramenta realmente que permite que o cliente se comunique com maior transparência para o mercado. Olha, eu tenho aqui a minha estrutura, e meus compromissos no meu relatório aqui de sustentabilidade, na minha trajetória aqui de compromissos públicos, meus indicadores, minhas métricas, e uma avaliação de terceira parte veio aqui, fez todo esse diagnóstico e deu o aval realmente de que eu estou nesse nível de maturidade, que eu estou com esse processo aqui estruturado. E deu o que o Rodrigo mencionou aqui, né? De não cair na armadilha do greenwash, de não cair na armadilha de vou fazer porque tem demanda de mercado, mas eu faço de maneira rápida e vocês vi que não mostraram toda uma trajetória evolutiva muito legal, tem o selo BVSG. Eu queria que você contasse, assim, como é que foi esse processo, o quanto isso foi benéfico também, não só interno, mas como é que foi isso para a credibilidade para o mercado, isso te trouxe uma fortaleza para essa comunicação com o mercado? Então, eu gosto muito da história quando foi para a gente implementar o ESG, porque a gente tinha uma percepção, né, estava ali no início, do que seria o selo, e o primeiro passo que a gente teve foi fazer uma autoavaliação, e a gente tinha um sistema já, né, das ISOs, aí a gente pegou, fez a avaliação e a gente se deu assim, de 0 a 100, a gente se deu tipo 95%, né? Autoavaliação, gente, é só quando você pega, interpreta o item e já se avalia, né? Então eu falei assim, pô, então a gente está ali com mais de 90%. Só que esse selo, ele tem um acompanhamento, você faz sua autoavaliação, depois você faz novamente um cheque com a consultora. Qual foi a nossa surpresa, que aí remete à minha fala lá no início, que a gente viu os nossos gaps, né, o que estava faltando. A gente viu que aqueles mais de 90% não era 90%, era mais interpretativa ali da experiência que a gente tinha das ISOs, então a gente viu que a gente estava em 60, vamos dizer assim. Né, na avaliação, na réplica, ela disse assim: "Não, vocês não estão em 90, vocês estão em 60". É só uma analogia, aí a gente foi atrás dos gaps. Mas me explica aqui, esse daqui, por que que não pode ser assim? Tem que ser dessa outra forma. Porque faltava robustez, mais estrutura. Não é que não tínhamos, é porque faltava estrutura para aquele item para atender. E às vezes desconhecer também peca, porque você diz assim: "Eu tenho", mas aonde está? Você sabe onde está? Alguém pode defender? Então também às vezes falta você saber estruturar e onde está e defender. Então a gente viu que precisou passar aí, essa foi a fase de aprendizado para o selo, né, entre eu me avaliar, alguém dizer assim: "Não é bem assim, você precisa um pouco mais de estrutura", e quando a gente foi de fato para a auditoria, se preparou ali uns 3, 4 meses ali, RH junto comigo e o SESMIT, a gente conseguiu chegar a uma nota, né, de engajamento nível 4, que é de 1 a 5, tá. Isso é uma nota muito boa. E para uma primeira experiência ali de 3, 4 meses, né, então a gente estruturou o que tinha. Nessa época, o CIEAM estava ali já engajando nas indústrias do estado do Amazonas a implementar boas práticas de ESG. Como que você vai dizer isso? Uma coisa, gente, é você ter opinião de como você tá, tipo a gente se autoavaliando sem ninguém fazendo uma terceira parte te ajudando nessa interpretação, né. Uma coisa: "Pô, eu tô aqui". Aí: "Não, na verdade você tá bem aqui, você precisa um pouquinho mais para chegar aqui". Então, às vezes, a gente precisa dessa ajuda. Então essa terceira parte, ela precisa para ser imparcial na avaliação, né. Então ela pode te ajudar, porque às vezes você pode ter, e ela vai te ajudar a estruturar, ou você não reconhecer que não tem naquele momento, e ela dizer: "Mas se você fizer tal coisa, você vai conseguir, né, esse indicador".
E assim foi a nossa evolução. Quando a gente conseguiu, né, ali com o Cian engajando, e já tinha uma indústria aqui no estado do Amazonas que já tinha, aí a gente disse assim: "Não, a gente vai conseguir". A gente foi lá, estruturou em 3, 4 meses ali com a ajuda dos departamentos. É importante a liderança engajada sozinha, eu nunca ia fazer. Isso é um mérito, assim, até o chão de fábrica. Não adianta a liderança saber o que é o ESG, o que é as ODS, qual é o teu relacionamento ali com elas. Também, gente, não tenham medo das ODS, né, que é a que é a parte da ONU, né, que ela traz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Você não precisa ter medo, porque você não precisa atender todos. Com certeza você está relacionado, você às vezes só precisa exercitar. Então, essa é uma dica também muito boa. E quando a gente conseguiu, fomos a segunda empresa no distrito do estado do Amazonas a ter o selo, né, com muito orgulho. E aí a gente começou a veicular, porque acaba trazendo para você valor agregado para o negócio. E é uma terceira parte, não sou eu falando de mim, é uma terceira parte dizendo que sim, eu tenho boas práticas de ESG como uma indústria no estado do Amazonas. E você ter o selo e dizer assim, a gente usa isso também para nossas partes interessadas, para dizer que já temos sim, não é uma autoavaliação, é uma terceira parte certificando aqui, ó, você tem, ela tem. E aqui, né, tá compartilhando, né, a liderança da BIC, maravilhosa, todos engajados, porque o chão de fábrica, toda a tua cadeia tem que saber o que é ESG. Nas palavras dele, eles têm que sentir, o ESG tem que chegar na cadeia, os seus colaboradores têm que saber. Então, assim, a gente é um trabalho muito bom, mas sozinhos não conseguiríamos. A liderança é fundamental. E a gente usa assim, né? Olha que lindinho. Esse aqui é o Big Boy, gente. E o Vitório, que é do projeto Vitória Regia, que a gente trabalha também com iniciativa com a Polícia Militar Ambiental, né? A gente, inclusive, essa semana, né, a gente estava aqui com ele, na verdade, a gente está na semana do SGI, que estamos, a semana do SGI aqui, na BIC, não é só sistema de gestão, a gente está falando de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, responsabilidade social, eficiência energética, então a gente faz uma reciclagem com os colaboradores. E a gente deixou de usar a sigla SGI, tem o tema, mas para a gente é SG, porque o SG navega em todos esses sistemas. E a gente usa isso como uma propaganda interna para engajar e relacionar nossos colaboradores, e também quando a gente faz ações sociais externas e divulga também para o grupo BIC, quando a gente está fazendo ações, a gente já usa o termo ESG. Isso empodera a sua empresa, dá valor ao seu negócio, isso é importante. Todas as vezes que a gente faz também, participa como convidado do fórum da Suframa e do CIAN, a gente vai como painelista para trazer experiência e boas práticas para as outras indústrias também. Essa é uma parte que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque foi uma experiência. Não tenham receio. Vai dar certo, vocês devem ter. E se não tiver, a consultoria também ajuda a você chegar num ponto que você consiga esse reconhecimento da terceira parte de ESG. Muito bom. Obrigada, Alcimiri, porque isso foi ótimo e a gente sempre fala, né? Não tem uma maneira melhor de apresentar um produto, de apresentar uma solução dentro da missão do BV, que é contribuir para esse progresso responsável, do que um próprio cliente trazendo o case, mostrando para a gente o quanto isso contribuiu, o quanto isso ajudou. Mas a gente está falando do BV SG 360 e que isso traz um olhar aí de credibilidade para o mercado, mas eu queria que o Rodrigo explicasse um pouco para quem está aqui acompanhando o que funciona, como é que funciona esse selo, quais são as etapas, claro, de uma maneira simplificada, para que a gente possa trazer para vocês esse alicerce estrutural de como é o BV 360. Então, Rodrigo, vou passar a palavra para você falar para a gente o que é o selo e como é que funciona. Legal, Amanda, obrigado. Primeiro, muito feliz, né, de ver essas imagens aí que a Alcimere trouxe para a gente. Realmente é uma conquista, é o resultado de esforço do trabalho, né, da equipe, como ela falou. Desde a tia do cafezinho até a outra direção, é isso, como eu trouxe na minha fala anterior, né, cultural. E até isso me dá um gancho para falar um pouco desse produto, porque assim, a gente ficou pensando, né, que como premiar uma empresa, né, que faz tanto, né? E se coloca, né, tá no mesmo patamar de um monte de outras empresas que não fazem tanto assim,
como, enfim, mostrar para empresas que ainda não têm essa maturidade, né, qual é o caminho, né, essa trilha sustentável, onde ela precisa mexer para que isso se torne, né, um produto, um resultado melhor lá no seu final, né, na sua idealização final. Então, o BVSC 360 nasceu um pouco dessa ideia, né? Obviamente, a gente tem como referência a PR 2030, que é uma norma, é uma PR, né? Uma prática recomendada pela BNT. No entanto, a PR também, como prática recomendada, não tem essa análise, né, tão específica, né, quanto a gente gostaria que tivesse, né? E principalmente essa possibilidade de premiar uma empresa do porte da BIC, né, que faz tanto, né, pelo ESG, enfim, e pela questão de sustentabilidade. Então nasceu um pouco dessa ideia. E aí como é que isso foi concebido, né? É, essa que a Amanda está mostrando aí, né, são todas as referências que a gente utiliza, né? Então, o BV é signatário aí de vários outros selos, né, que incorporam o que a gente está falando aqui. Então, como é que a gente pensou? A gente concebeu o produto da seguinte forma, né? A gente precisa fazer um diagnóstico da empresa, porque o grande objetivo da ferramenta é avaliar o nível de maturidade que a tua empresa se encontra, né? Então, e obviamente propor melhorias para que ela continue melhorando os seus níveis, né, de maturidade, seus resultados, pensando sempre nos requisitos de SD, né? Então, esse produto é composto de três fases, né, onde a gente vai entender primeiro um diagnóstico, como a Elcimeri trouxe, a gente aplica então uma autoavaliação, né? Então, na verdade, a empresa se aplica, né? Então a gente fornece aí um questionário, um checklist, onde a gente gostaria muito de entender qual a visão da empresa com relação ao andamento dos requisitos de cumprimento do ESG, né? Então foi o que o Alcimede falou, isso é bem comum, tá? A gente aconteceu o que o Alcimede falou, a empresa faz esse autodiagnóstico e fala 95%, né? Estamos muito bem. E aí, quando a gente vai realmente avaliar cada requisito, e aí é um trabalho longo, e aí que vem essa segunda parte. Então, a primeira parte seria esse autodiagnóstico, né, essa autoavaliação. Em cima disso, a gente entra com um trabalho de consultoria, que a gente chama de segunda fase, que é justamente propondo esse gap análise, né, levantando esse gap análise, propondo um plano de ação para que as situações que ainda não estão tão bem pontuadas possam melhorar e a manutenção das pontuações que já estão boas, né? Porque isso é, como ela mesmo falou, é uma melhoria contínua, né? Esse fluxo, ele está sempre em movimento, é muito dinâmico. Se a gente acorda e abre o computador, a gente vê inovação em sustentabilidade de SD a todo momento. Então, tem novos procedimentos acontecendo. A gente fala de mercado de carbono, tem um novo mercado regulado de carbono está acontecendo. Tem um monte de coisas que da noite para o dia a gente acaba entendendo, né, que há inovações, há pontos de melhoria, enfim. Então, por isso, a gente entrega essa consultoria nessa segunda fase, né, onde a gente vai entender, então, qual é o gap de análise daquelas pontuações e propor ações para que aquilo ajude a empresa a melhorar, né? Então, a gente realmente pega na mão da empresa nessa trilha sustentável, nessa jornada sustentável, como a Alcimei trouxe para a gente. E depois disso, a gente, então, dá um prazo para a empresa para que ela se adeque em cima do plano de ação que a gente entregou para ela, né? Então, aí sim é o momento crucial da empresa, né? Onde realmente é, a empresa precisa executar, né? Precisa realmente arregaçar as manguinhas e, enfim, colocar em prática tudo aquilo que a gente está trazendo ali nessa parceria. Esse terceiro momento é o momento, talvez, mais importante do processo, que a gente realmente vai com um olhar de terceira parte. Inclusive, o auditor, o consultor que trabalha nessa segunda fase não pode ser repetido para a terceira fase, justamente para ter essa independência, né, do processo. Então, a gente vem com essa terceira fase fazendo auditoria daquela questão. Então, a gente reaplica esse checklist lá do autodiagnóstico, já implementado com esse plano de ação, com essas melhorias que foram levantadas, e a gente então vai conceder uma nota, né? Esses têm pesos diferentes, tá? É um critério bastante pensado assim para cada pontuação dessa. E aí, essa empresa então se qualifica, ela se coloca dentro de cinco níveis de maturidade, né? Então, o que a gente chama de nível um ali, que a gente chama de conformidade. Então, vejam que na minha fala anterior eu tinha falado isso, né? Que fazer o básico não é o suficiente, né? Então, o nível um desse selo é a conformidade. Então, assim, a gente entende que é o básico, a gente precisa realmente cumprir a lei, os requisitos legais, isso é o básico, né?
O passo 2, o nível 2, a gente chama de estruturante. Então, a gente entende que a empresa já possui, né, conhecimento das normas, enfim, já tem uma equipe ali mobilizada. No entanto, existem passos a serem dados, né? No nível 3, que a gente chama de eficiente, né? É o nível realmente que a gente já entende aqui que a empresa realmente tem uma maturidade um pouco melhor, já tem uma equipe, já trabalha em cima de pontos de atenção, e, e aí vem o grande, talvez a grande X da questão aí, que é o nível 4, que a gente chama de engajado, que foi exatamente o nível que a BIC se encontrou na nossa avaliação. Como o nome diz, né, engajado, a gente já percebe que a empresa faz mais do que somente a obrigação dela, né? Então, a gente avalia vários outros requisitos, por exemplo, o engajamento da alta liderança, como ela trouxe bem aqui, uma série de outros requisitos, né, que são vários nesse caso. Então, a empresa, atingindo esse nível 4, ela consegue esse nível de engajamento, né? O nome desse nível a gente chama de engajado. E o nível 5 seria o protagonista. O que é isso, né? É realmente quando a gente encontra algo inovador de uma empresa, algo que a gente trata como um benchmark, assim, cara, a empresa superou a expectativa, assim, ela fez, ela atingiu o nível de engajado, ela faz mais do que a maioria das empresas fazem, e ela ainda trouxe uma inovação, assim, trouxe algo que a gente, né, consegue ter como uma referência, como um benchmark para o mercado. Então, esse seria o nível 5 de protagonismo. A partir do nível 4, então, é concedido esse selo BVC 360, que é uma forma que a gente encontrou de premiar as empresas que têm esse nível de engajamento, como a gente falou, né? Nível 4 e nível 5. Então, esse selo tem validade de um ano e ele é recertificável, né? Então, a gente precisa voltar um ano após, só na fase 3, na fase de auditoria, para que a gente faça essa recertificação com a empresa. Então, a gente vai entender se aquilo que a gente propôs realmente foi implementado, né? A gente tem ótimos resultados, onde a gente realmente consegue enxergar uma evolução da empresa, né? Nesse sentido. Então, esse é um pouco do que, como funciona esse selo, né? Então, é importante pontuar também que essa evolução desse produto, ela é constante. A gente hoje, por exemplo, a gente tem uma plataforma digital onde a gente faz a inserção desses dados, né? Então, o nome dessa plataforma é BV Sustenta Mais. Então, toda a tratativa com as partes interessadas, né? Então, usando o exemplo da BIC, a BIC vai dar para a gente quem são as pessoas-chave desse processo. A gente vai ter aqui um interlocutor do lado do BV e a gente se comunica o tempo integral, além das entrevistas, né? Que é como a Alcimeli falou, por essa plataforma digital. Então é por lá que a gente levanta as oportunidades de melhorias, lá a empresa tem a oportunidade de relatar e de colocar evidências, né, fazer upload de evidências, enfim, para comprovar aquele atendimento. Então, assim, é um produto que tem um conceito bem simples, mas que, assim, traz uma evolução de maturidade nesse tema que é talvez incomensurável. Assim, a gente não consegue medir realmente o quanto isso é importante para a empresa. Como a Alcimeri disse, né, eles tiveram esse choque de realidade e hoje tem o nível 4 de maturidade. Então, é realmente um orgulho muito grande para a gente ter a BIC como parceira. Isso é um pouquinho assim, do que é o selo. Aí, obviamente, a Amanda pode abordar melhor esse tema. A gente tem uma série de outras prerrogativas aqui que podem ajudar a empresa nesse sentido, né? Então, a gente se coloca à disposição aqui para o que for necessário. A gente vai disponibilizar também os canais de comunicação, né, internos aqui do BV para a gente falar um pouco mais sobre a ferramenta, enfim. E acho que é isso, Amanda. Se ficar alguma dúvida, por favor, alguma coisa que eu deixei de Quero falar. só fazer um comentário aí, Rodrigo. Do ponto daqui da BIC, a gente tirou a nota 4, mas a gente bateu na trave do protagonismo. Como eu falei, é importante acreditar na melhoria contínua. Então, Claro. assim, a gente foi para a nota, né, mas assim, a gente vai estar no protagonismo agora, que a Eu gente não tenho passou um dúvida ano disso. trabalhando, eu não tenho dúvida também, porque a Não- equipe ela é muito, unida, e a gente trabalhou um ano, e é importante a gente focar na melhoria contínua. E a gente vai agora para o protagonismo. Na Não tenho renovação a dúvida gente já disso. vai. Legal. Pois é. Nossa, muito bom. Gente, olha, primeiro, assim, a gente está chegando próximo do final. Eu quero pedir desculpas porque a gente conversa muito boa, dá vontade de continuar. A gente tinha uma série aqui de trocas que a gente queria ainda fazer. Então, já fica o convite de novo de que o Café com Bebê vai ser um fluxo mensal, toda primeira sexta-feira do mês. E ajudem a gente também, coloquem no chat, mandem para nós, nos nossos canais, que temas que vocês querem que a gente traga.
é um bate-papo, é um foco de conversa, de troca de case com o cliente, exatamente para ajudar os nossos clientes que estão discutindo com a gente. Poxa, eu queria entender melhor como é que é o BVSG, eu tenho ISO e fico me sentindo aí, como é que funciona? Será que eu estou maduro para o processo? Então, assim, tem muita pergunta aqui no chat. As perguntas vão ser respondidas em particular, a gente vai responder os participantes aqui, até porque tem temas aqui super amplos, como a questão de como mapear os riscos climáticos, ou como que eu incorporo a avaliação de ciclo de vida, porque a 14.001 está pedindo, fala um pouco de compras sustentáveis. Meu, muito legal, ótimo, já nos deu vários insights aqui para o próximo Café com Bebê. Porque se a gente começar a responder aqui, eu, Rodrigo, a Cimeira, a gente vai ficar talvez até Almoço com bebê, né? 8 horas aqui. Aí não vai ser uma hora de café, não. Tá bom? Então, assim, primeiro eu quero agradecer. E antes de encerrar, claro, uma palavra final do Rodrigo, uma palavra final da Alcimeire, para a gente poder encerrar nosso café com bebês. Alcimeire, por favor. Queria agradecer o bate-papo, é sempre bom a gente poder compartilhar. Eu acho assim que quem está buscando essa informação, a gente buscou, estava bem no início, né? Tinha só uma empresa, mas hoje em dia, quem tiver aqui, né, a indústria no estado do Amazonas, pode me procurar para fazer benchmarking. A BIC, como parceira do CIAN, a gente sempre abre as portas, né? Não só para o CIAN, Suframa e outros parceiros, pode me procurar que a gente vai receber aqui para conhecer, né? É bem profundo, obviamente que aqui é só um bate-papo, mas existe uma profundidade de dados que aí a gente vai precisar mesmo de um estudo aprofundado, mas você consegue nos exemplos ver. Então, deixa as portas abertas para quem estiver aqui em Manaus, né, que possa vir conhecer, que a gente sempre recebe com carinho, né, os nossos parceiros. Não existe concorrência, porque assim, o ESG não é sobre ser concorrente, é você ser melhor para você mesmo. Então, não tem essa questão de, eu não vou mostrar. Então, assim, cada um tem a sua metodologia, às vezes você só quer se referenciar. Então, eu agradeço também a oportunidade, né, a gente, com o BV, de poder usar, trazer esse valor agregado ao nosso negócio, de usar o selo, né, do BV, e que a gente possa melhorar cada vez mais, né, ser protagonista, é o que a gente busca, não só no selo, mas todas as nossas ISOs, referências aqui, a gente busca ser protagonista em todos os pilares. Agradecer a Amanda, o Rodrigo, que enriqueceu, trouxe aí verdades, né, e realidades do selo. Foi bem sucinto, eu gostei bastante do bate-papo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Alcimeire. Rodrigo, quiser falar uma palavra final? Bom, acho que a Cimeira já disse tudo aí, né? Nada melhor do que a fala de um cliente, né? De alguém que a gente realmente conseguiu participar do processo. Mas, enfim, eu acho, primeiro, agradecer a Amanda de novo pela oportunidade, ao Cimeire também por essa troca, muito legal. E a gente vai se falar muito, obviamente, ainda. É, só atentar para essa questão que eu pontuei, pessoal, assim, não se apegar à questão da abordagem superficial, da questão de fachada. Acho que isso é uma mensagem importante, assim, para quem lida com o tema. Então, assim, uma abordagem superficial talvez te faça ganhar um contrato, dois contratos, mas com certeza você vai estar colocando em risco a perenidade do seu negócio, assim. Não tem jeito, o ESG veio para ficar, então, assim, a gente precisa não só fazer, precisa mostrar que faz, né? Enfim, adotem essas práticas de trazer uma terceira parte para avaliar o seu negócio, né? Ficar atento aí com as certificações específicas, isso vai contribuir demais para o processo de vocês. Existem pessoas que já obtiveram sucesso com essa fórmula, né? Então, a gente não está inventando a roda aqui, então é isso. Eu acho que a minha mensagem principal é essa, e a gente está disponível aqui para ajudá-los, obviamente. Sem dúvida. Obrigado Essa aí, é a minha bom fala almoço a todos. também para a gente encerrar. Sustentabilidade é o que a gente fala que é o novo business plan. É o olhar de perenidade do negócio. Então, contem com o BV nessa trajetória para ajudá-los, a vocês. Agradeço a todos aqui presentes. E volto a frisar, esse evento é gravado, vai para o nosso canal do YouTube. Lá nós temos outros eventos que estão ocorrendo, a gente bem assim alinhado até com a COP30, em trazer ações concretas e sair de um greenwash, a gente realmente ter práticas que promovam a sustentabilidade aqui do modelo da sociedade. Então, a gente está aqui como um alicerce trazendo esse conteúdo. E muito obrigada a todos. Até o próximo Café com Bebê. Tchau, Obrigada. tchau, 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 gente. pessoal. Tchau, tchau, obrigada.